A primeira proteína que a gente vai trabalhar vai ser o frango. Então, aqui já com luvas. Eu só tirei ele da embalagem. E nós vamos começar observando como esse produto é comercializado. Então, nós temos aqui na parte interna a presença dos miúdos. Ele vem embalado com as partes do animal. Tem algumas regiões do Brasil que chamam isso aqui de pertences, que são todas as estruturas que compõem, que podem ter aplicação para a parte de consumo humano, né? Que são os miúdos. Tava bem duro, porque ele ainda tá... A parte interna tá congelada ainda. Então, nós temos aqui algumas estruturas para poder acompanhar, tá bom? Depois eu vou esperar ele descongelar um pouquinho, para não danificar nenhum deles, e a gente já vai observar este daqui, tá bom? Então, aqui nós temos o animal íntegro, porém, sem... Deixa eu conferir aqui. Sem a parte do pescoço, já deve estar lá junto com os miúdos e as outras estruturas dele. Aqui nós observamos uma questão de anomalia, né? Um animal que sofreu uma lesão. Aqui também aparece uma pequena retenção de sangue nesse animal, que a gente vai estar manipulando ele para observar quais cortes que a gente pode gerar de produtos aqui, tá ok? Só troquei uma das luvas porque ela já estava comprometida. Então, em aula prática, cada um já estaria manipulando a sua carcaça. Então, ela pode vir na nória dentro de uma indústria pendurada, o que facilita toda sua manipulação, acelera o processo e otimiza todos os recursos. Mas no Senai nós faríamos ela superior estática, tá? Ela ficaria de pé dentro do cone para você ter uma visualização melhor do produto. Até para você não ter riscos de escorregar ou... aqui nós temos uma pele, ela é lisa e ela pode ter uma superfície que não nos dá uma estabilidade tão grande. Aqui eu tô trabalhando com vidro. Vidro também não dá essa característica boa de estabilidade, tá ok? Então, vamos lá para os cortes que nós podemos fazer no animal. Vamos começar aqui com a região de asa. A gente sempre observa aqui onde tem a presença de articulações e os nossos cortes acontecem sobre essas articulações, tá bom? Aqui ele tá bem congelado nessa parte superior aqui. Deixa eu observar aqui dentro, também bem congelado. Mas aí nós podemos fazer já alguns cortes. Eles podem ser comercializados com pele ou sem pele. Alguns cortes são com osso
Alguns cortes são sem osso. Então, aqui a parte da asa, ela se divide em 3 porções distintas. Então, pode ter a comercialização só aqui da coxa, da asa, só dessa parte do meio e só da ponteira da asa. Aqui o meio também tem uma classificação de a tulipa, que tem um perfil de comercialização para esse produto. Aqui eu fiz uma entrada muito significativa no peito, tá? Eu deveria ter feito o corte só aqui. Partes de asa tem boa comercialização, tem boa saída. Então, aqui também temos os cortes. E agora temos aqui coxa e sobrecoxa. Então, nós vamos novamente buscar essas junções musculares que a estrutura cárnea tem. Nós vamos separá-las e quando nós chegarmos na articulação, nós vamos fazer a separação dela. Então, aqui, ó, nós temos uma articulação que daí separa a coxa da sobrecoxa. Ó, aqui vocês conseguem ver com muita facilidade que já é uma estrutura. Ela já é bem seccionada, né? Ela já é bem separada, essa estrutura aqui. Então, até aqui, nós temos uma estrutura. Então, aqui nós temos coxa e sobrecoxa. Separei na articulação dela.
Então, aqui fica livre a questão do peito. E aqui é a questão do dorso do animal. Vamos para outra parte. Aqui a separação não foi perfeita, tá? Tem que ser uma separação assim, ó. Sem danificar essa cartilagem, que é o final dessa articulação do osso, tá? Tem que ter um cuidado para respeitar essa questão aqui, ó. Ela tem que ficar íntegra, não rompida, como ela permaneceu aqui. E agora, nós vamos pro aproveitamento da parte de peito. Tá bem sólido aqui, tá bem congelado. A gente vai descolando aqui o dorso do animal, para ficar aqui, ó, essa parte superior. São camadas de gorduras que a gente vai marcando e vai separando ela. Aqui seria a próxima junção para pescoço.
Essa parte eu fiz um corte que não poderia, porque o peito tem que ficar assim, unido. E aqui seria um peito com pele. Ele pode ser separado em partes, ele pode ser dividido. E daí nós temos as porções, aqui tem gelo ainda no produto. E nós podemos desossar essa parte superior do peito. Aqui nós temos a região da cartilagem, que também tem comercialização muito facilitada dessa porção aqui. Exportação faz muito. Mercado nacional vocês não vão ver com tanta facilidade. Ó, ele tem que ter um acabamento aqui, ó, sem obstrução e sem cortes aqui laterais, porque ele é uma peça, ele faz uma questão ovalada aqui, tá bom? Então, ele tem que ficar fechado aqui no final do corte. Vou tirar a pele. Então, essas camadas de gordura a gente acaba retirando junto. Então, a pele é um local onde abriga bastante gordura. E aqui a separação, quando ela está descongelada, ela se torna bem facilitada porque é uma pequena membrana que mantém ela próxima aqui à junção do osso, né? Vou ver se eu consigo fazer essa separação, mesmo com o produto estando congelado. Ó, daí ele já descola. E nós já chegamos na porção central. Agora, do outro lado, vamos só separar. Aqui é um coágulo que o animal tem, por isso que tinha aquela mancha que a gente conseguia visualizar.
E aqui no meio nós temos outro corte que também tem grande comercialização, que é chamado do sassami. Então, são duas porções que o animal tem, sempre abaixo da parte superior do peito. Então, nós temos o peito superior e o peito e a porção inferior, que hoje é comercializada separada com fácil comercialização, né? E aqui na porção oposta, nós temos então que alguns frigoríficos vendem um corte chamado jogador. É aquela porção que alguns tiram à sorte para fazer a divisão daquela porção. Vocês já devem ter encontrado embalagens desse produto para fazer sua comercialização. Vende em pacotes de 1 quilo. E aqui também. Então, as duas porções de sassami que o animal, a carcaça do frango tem. Aqui são partes que acabou sobrando, mas se o corte é cuidadoso, essas partes se mantêm. E aqui nós temos a separação da cartilagem do animal. Mais uma parte. E agora, se a gente quer fazer separações, aqui a gente busca essa linha de gordura, faz o corte, separa essas seções. Aqui embaixo mantém coxa e aqui nós podemos manter